paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical da classe dos pré-adolescentes. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então hoje chegamos à nossa aula de número 12, desse trimestre, e estaremos aprendendo sobre mais um caráter de Deus. Deus como o Consolador, entendendo a pessoa do Espírito Santo. Então a nossa lição de hoje encontra-se em João, capítulo 14, 15 e 16. E a Bíblia diz: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. João 14, 16. Então, na nossa vida cristã, a gente passa por muitas experiências. Às vezes, experiências de sucesso, às vezes de fracasso. Às vezes a gente sorri, outras a gente chora. Algumas vezes somos convidados para ir numa festa, comemorar alguma coisa legal, e outras vezes para ir, de repente, num culto fúnebre, Com essa pandemia, perdemos um ente querido. Mas o bom de tudo isso é que a presença do Espírito Santo está sempre conosco. Ela está presente em todos os momentos da nossa vida. Quando a gente vai à igreja, ela está presente. Quando a gente vai ao mercado, a um hospital, quando a gente vai à escola, ela prometeu estar sempre conosco. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o nosso Consolador, foi enviado por Jesus Cristo. Ele nos ensina, ele nos sustenta, ele fortalece a nossa fé e até ajuda quando precisamos tomar alguma decisão. Por isso nós o adoramos. Aluno, Deus habita em nós. Deus habita em mim, habita em vocês. Ele está contigo. Então vamos para o primeiro ponto da nossa lição, que é: quem é o Espírito Santo? Então o Espírito Santo é Deus. Ele possui a mesma essência que Deus, ele possui as mesmas características que Deus tem, e a sua ação é poderosa. Na Bíblia nós encontramos outras formas de chamarmos o Espírito Santo. Então, além do Espírito Santo, ele também é conhecido como auxiliador, como consolador, como Espírito da Verdade e também Espírito de vida. Então, com tudo isso, aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Senhor, ele possui características, vontades próprias, ele pensa. Em Romanos 8:27 diz que ele foi enviado pelo Pai. Em João 14, 16 a 18 diz que ele realiza atividades, ele testifica, convence o homem do pecado, ele trabalha, ele levanta pessoas para fazer a obra de Deus. Ele faz parte da Trindade. Trindade, 3 pessoas chamadas de Deus. Então, o Pai é chamado de Deus, o Filho e o Espírito Santo, tá? Os 3 possuem características que só pessoas podem ter. Os 3 amam, os 3 escutam, os 3 sentem, os 3 falam. E na Bíblia nós também encontramos alguns atributos divinos dados à primeira, a segunda e a terceira pessoa da Trindade, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, que é a eternidade, a onisciência, a onipresença, a onipotência, santidade, amor e verdade. Segundo ponto da nossa lição, o Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo ele é apresentado na Bíblia tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então, a Bíblia, no Antigo Testamento, já logo em Gênesis, a gente vê lá escrito que o Espírito pairava sobre as águas, Na criação do homem, está lá escrito: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos, o verbo se encontra no plural, Indicando a ação de mais de uma pessoa. Temos mais um exemplo no próprio Gênesis. Deus soprou o fôlego e deu vida a Adão. Tudo isso comprova que o Espírito Santo estava presente, desde da criação do universo. Na capacitação de líderes também no Antigo Testamento.
Então assim, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê alguns líderes que foram capacitados, né? Veja só, Moisés. Então o Espírito Santo, ele veio sobre Moisés, né? Fortalecendo, dando autoridade, dando voz profética para que ele realizasse os milagres. O Espírito Santo também desceu sobre os 70 anciões para assessorar ele. Então, Sansão é um outro exemplo que nós temos na Bíblia. Também era cheio do Espírito. Não pelo seu cabelo comprido, que isso era um voto, mas porque o Espírito de Deus, ele escolheu Sansão desde o ventre, né, da sua mãe, dando-lhe força para fazer a libertação de Israel. Saul foi escolhido por Deus e pelo povo para ser o primeiro rei de Israel. E o Espírito Santo, né, veio sobre ele confirmando essa vocação para a liderança do povo de Deus. Também temos o Espírito Santo descendo sobre os profetas e os sacerdotes, né? Ele descia sobre as pessoas escolhidas. Samuel, um exemplo desse. Então Samuel, desde muito jovem, Deus já falava com ele. E o Espírito Santo lhe deu revelações para que zelasse pelo povo de Deus. E o outro exemplo, Elias. Elias era cheio do Espírito Santo, tanto pelos sinais, né, e que ele realizava, como pelo cumprimento da palavra profética. Terceiro ponto da nossa lição, o Espírito Santo em Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, o Espírito também trabalhou de forma espetacular e continua trabalhando. O Espírito Santo, ele participou ativamente do milagre do nascimento de Jesus. Então, Jesus, na concepção, né, de Jesus em Maria, ocorreu quando o Espírito desceu sobre ela e cobriu ela da virtude de Deus. Também podemos ver no batismo de Jesus, lá no Rio de Jordão, né? A Bíblia nos fala que o Espírito desceu em forma de pomba sobre Jesus. O Espírito Santo acompanhou e atuou no ministério de Jesus. Então, se a gente for lá olhar o evangelista Lucas, ele diz, né, destaca que Jesus, ele realizava os milagres e as ações do seu poder, mas era pelo trabalhar do Espírito Santo. E quando olhamos para Atos 2:4, que diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Então, isso foi o dia do Pentecoste, uma festa, né, hebraica, lá em Jerusalém, onde o Espírito Santo desceu sobre todos os discípulos, concedendo línguas, né, línguas espirituais, fortalecendo a igreja. Então, percebemos em Atos que ele trabalha, o Espírito Santo trabalha do jeito que ele quer, né, e de como ele deseja. Ele continua trabalhando e atuando até hoje em nossas vidas também. Então, será que nós estamos sensíveis, com os nossos ouvidos prontos para escutar a voz do Espírito Santo? E para finalizar, o quarto ponto da nossa revista, a missão do Espírito Santo. Então, qual que é a missão? É a salvação, né? A transformação do caráter e a capacitação da igreja. Então, a gente vê ali, que o Espírito Santo, ele trabalha na salvação. É ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai convencer o ser humano de que o ser humano está longe dos caminhos de Deus, né? Está longe de Deus. Então, após a salvação, após o ser humano, após o novo cristão ter aceitado Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vai moldar ele, tá? Vai continuar a obra e ele vai trabalhar na transformação do caráter, gerando em nós os frutos, né, ou nesse novo cristão, os frutos do Espírito Santo. E ali a gente tem, em Gálatas 5, 22 e 23, quais vai ser os frutos que o Espírito Santo vai produzir em nós. Vai ser o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Né? E contra essas coisas não existe lei. E também, então, a graça e a sabedoria de Deus é manifestada através do Espírito Santo. Ele trabalha da maneira que ele quer, a hora que ele quer, né? Capacitando também a sua igreja através
da distribuição de dons. Então eu coloquei aqui assim, ó, dom de revelação, dom de locução, dom de poderes, né? E também pelas vocações ministeriais dentro da nossa igreja, dons de ser pastor, profeta, evangelista. Então, gente, todos nós podemos, né, pedir ao Pai o Espírito Santo. Essa é uma promessa, uma bênção, uma promessa maravilhosa para a nossa vida. O Espírito Santo pode andar conosco, sendo nosso consolador, o nosso auxiliador em toda a nossa caminhada cristã, né? Nós somos o templo dele e ele estará sempre conosco, todos os dias. Espero que essa palavra tenha te edificado, tá? E agora vamos estar fazendo uma oração e encerrando essa aula, agradecendo ao nosso Deus. Senhor Deus que estás nos céus, queremos nesse momento lhe agradecer por mais essa oportunidade de aprender a tua palavra. Deus, venha abençoar e guardar cada aluno que esteve aqui participando dessa aula. Dai-nos a tua sabedoria sempre, Deus, a tua proteção. Fica conosco, abençoa o nosso domingo, a nossa semana. Isso eu lhe peço e desde já te agradeço. Em teu nome, Senhor Santo, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e uma boa semana.